Muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. E o Jornada da Vida traz hoje para você, para mim, como manter a calma, manter a mente serena, mesmo em meio às turbulências, como a gente conquistar os nossos espaços aí no campo profissional, como viver em paz na nossa vida familiar, na vida social. E quem nos fala sobre isso, como ter esta vida maravilhosa, preletor da Seitonoye, Devair Sebastião Nunes. Muito obrigado, preletor Devair, tudo bem? Tudo bem, preletor Enio, como vai? Feliz dia, né? Feliz dia. Saudações aí para o pessoal de São Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, que bom reencontrá-lo, que seja por aqui, né? Muito bom. Eu estava agora aqui pensando, rapaz, em Americana, São Paulo. Saudade daquele tempo lá do domingo de manhãzinha na Regionar, né? Exato. Bom, para quem não conhece, Americana é uma cidade no interior de São Paulo, e do lado de Americana tem uma outra cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Eu morava em Santa Bárbara do Oeste, o Devair morava em Americana, assim como um grupo de jovens daquela época, né? Jaqueline, o Devair, quem mais tinha? Oswaldinho, né? Oswaldo Tida, Oswaldão, Pedro Aldo. Pedro Aldo. Tira um grupo legal aí. Nancy. E eu me lembro muito bem que na época vocês iam lá para Santa Bárbara dar uma força para começar a Associação dos Jovens também, né? Que bom. Bons tempos, né? Já se passaram uns 4 anos já, né, Devair? Só 4 anos, né? Mas que bom. Mas como que você conheceu a Seitonoye, Devair? Eu nunca perguntei isso para o senhor. Bom, o senhor está no céu, né? Aqui está tranquilo da gente, para me chamar de Devair mesmo, né? Bom, eu conheci a Seitonoye, eu estava com 17 para 18 anos, né? Ela foi americana, como você mencionou. Eu vivi uma vida muito tumultuada de relacionamento com meus pais, a gente não se dava bem, era um jovem muito, assim, muito rebelde, né, como a gente diz, né? Eu não queria, assim, meus pais eram bastante, como se diz, exigentes, né, bravo mesmo, como te dizia, né, naquela época, né? Então eu tinha muito atrito com meus pais. Meus pais eram tão assim fortes, né, que eu até achava que não era filho do meu pai, né? E portanto que a gente não se dava bem. Mas quem me conhece hoje, quem vê as fotos do meu pai, não tem dúvida que, né, que a gente uma cara do outro, um é a cara do outro, né? Então a gente, né, realmente. Mas na época eu realmente não me dava bem com meus pais. E aí, né, a Nancy me convidou para a Convenção Nacional dos Jovens, em São Paulo. Na época eram 2 dias lá no ginásio da Portuguesa. E assim, eu tinha intenção de ir, né, ver se a última tábua de salvação. Se não der certo, eu já fico por lá mesmo, volto para casa, né? Essa era a minha intenção. Mas assim foi assim arrebatador a palavra, né? Porque, né, desde o primeiro dia aquela energia dos jovens lá na Portuguesa, né, as palestras, né, uma palestra assim, mesmo não falando português, né, professor, né, o nosso grande divulgador da Seitonoye, né, aqui no Brasil, né, ele falava, né, quando você mudar a mente, o mundo mudará. Se os jovens mudar, o mundo mudará, né? Então, né, essas palavras, né, falou assim, poxa, né, então é questão só de mudar a mente, né? Então foi aí que eu comecei realmente, né, ao praticar a Seitonoye, e minha vida realmente mudou, como mudei a mente e a minha vida mudou, né? E o relacionamento com o pai, a partir dessa compreensão? O pai, assim, o relacionamento com meu pai é maravilhoso, né? No final de semana passada foi o Dia dos Pais, né? Fui lá visitá-lo, né? Ficou, né, sempre saudoso, né? Ele não mora mais em Americana, mora em São José do Rio Preto agora, né? Tá morando lá. E assim, a gente se dá muito bem, né? A gente é assim muito harmonioso, né? Ele sempre fala que a gente né, que é um dos melhores filhos que ele tem, né? Então a gente se dá muito bem, né? Com minha mãe também, né? A gente se dá muito bem. Muitos crescem num
não tendo a coragem de dizer para o pai, né? Obrigado, pai, eu te amo, né? Eu Sim, fui desses, né? Vim aprender isso na Seitonoye, né? A gente tem uma barreira, um bloqueio, e aí quando leva umas broncas, aí a gente fica mais longe ainda, né, Devair? verdade. A gente, principalmente quando a gente é adolescente, né, a gente quer conhecer o mundo, a gente quer conhecer as coisas do lado de fora, e os pais têm, lógico, com toda razão, têm um receio, né? A minha família era uma família de agricultores que foi morar na cidade, então eles tinham muito medo, né, de que a gente se perdesse, como se diz, né? Então eles eram mais rígidos, né, e a gente, quando é adolescente, não entende muito bem essa rigidez, tal, as dificuldades que a família passava, tal, a gente achava tudo que era uma coisa muito pessoal dirigida, né? E eu, como filho mais velho, né, as responsabilidades vinham e eu ainda não estava preparado para assumir as responsabilidades, né? Então eu sentia tudo isso como pressão, né? Mas graças a Deus a gente resolveu isso. E como que vocês, depois de uma convenção, ou depois de que evento da Seitonoye que você chegou perto do teu pai? Assim, Ah, com um coração já diferente daquele que até então, de uma certa forma, rejeitava. demorou tempos, tá? Não foi rápido, não, né? Assim, a minha mudança, né, foi... A gente tem, como eu costumo dizer, que a gente tem uma mente muito cheia de arestas, né? Muito cheia de pontas. Então, a gente tem que ir polindo essas pontas, essas arestas, para que a gente, né, então, a gente consiga, as pessoas consigam se aproximar da gente, né? Que a gente, com essas arestas, com essas pontas mentais, a gente afasta as pessoas. Então, para mim, foi um tempo. Eu não sei de eu precisar assim exatamente o dia que foi, ou o mês que foi. Eu sei que foi um construindo. Foram mais de 5 anos na prática, estudando. Lógico, a minha postura mental mudando, né? Muitas coisas mudaram de imediato, mas assim a grande reaproximação veio com o tempo. Né? A gente aprende algumas coisas assim, mas é difícil colocar em prática de imediato, né? Porque tem, de fato, alguns bloqueios, né, Devair? Assim, principalmente a gente que é homem, né? Chegar assim, dizer para um outro homem, ah, eu te amo, né? A gente meio que sai faísca, assim, né? A gente aprende que isso não é muito social, né? Então a minha família assim, tem essa dificuldade, né? Não é uma família que cresceu, a gente como nossa família abraçar, beijar, não é hábito, né? Então, isso também ajudou a dificultar a gente se aproximar, né, se abraçar. Então, hoje a gente se abraça, tal, mas quando era pequeno, a família não se abraçava, né? As pessoas não se abraçavam, não se beijavam, né? Sabe aquele beijinho de cumprimento? Tá, 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 que o pessoal faz e era o máximo que tinha, né? Então, essa questão mesmo de a gente se aproximar é um pouco complicada, né? Mas foi com o tempo, hoje a gente se abraça, né? E está tudo maravilhoso. Né? Que maravilha. Hoje o Devair mora em Brasília? Sim, moro aqui na Brasília, na capital, né? Assim, com muita alegria. Eu até não conhecia, né? Mas quando vim conhecer Brasília, é uma cidade maravilhosa. Quem não conhece, venha, viu? Venha conhecer Brasília. A gente tem aqui um templo da Seitonoye maravilhoso também. Venham conhecer. O templo da Seitonoye é muito bonito também, né? De Brasília. Sim, muito Nossa bonito. Senhora, me encanta quando eu entro nesse templo. Nossa Senhora, é um espetáculo. Parabéns aí a todos vocês de Brasília, né? Pretor Edevair, a Nancy, a pretora Nancy Watanabe, que te convidou para ir numa reunião da Seitonoye, ou na convenção da Seitonoye? Sim, né, a gente trabalhávamos na mesma empresa em Americana, né, assim, que a gente, por mais que a gente não expresse, né, a divindade que existe dentro da gente, a gente tem essa divindade e essa divindade procura ajustar a nossa vida de acordo com o tempo e tal. Então eu não me sentia bem com aquela situação de desarmonia. Né? Então a gente trabalhava na mesma empresa, né, lá em Americana, e a Nancy, né, colocava lá perto do local do trabalho dela um preceito de luz. Né? Então eu ia
né, fazer alguns trabalhos lá no local onde ela trabalha, tirar cópia, coisas do tipo, e lia o preceito da Seitonoye. Falava que que coisa bacana, tal, mas não conseguia, né, destravar a vida, né, ali. Aí foi quando, né, eu perguntei para a Nancy o que era, né, que aí ela falou e me convidou, né, para Seitonoye e tal. É bastante interessante, né, que a gente fala assim, foi um momento específico, né, esse convite. Mas, na verdade, assim, teve esse caso dos preceitos, né, mas também tinha uma vizinha, né, da minha mãe, dos meus pais, que entregava para minha mãe as revistas da Seitonoye, Pomba Branca, na época, desculpa, na época, a revista Acendedor, né, não era Pomba Branca, a revista Acendedor. E eu lia, né, lia as revistas e tal, mas assim, né, era só lendo, né, não tinha nenhuma pretensão. A vizinha também não convidava, né, então convidava a minha mãe, não convidava a mim, né, então minha mãe não ia, eu também não ia, né, mas quando teve o convite da Nancy ali para a convenção, dentro, né, após a leitura do preceito, foi assim, acho que juntou, né, as leituras da revista com a leitura do preceito e o convite da Nancy, foi todo um conjunto de coisas assim, orientadas mesmo por Deus, pelos nossos antepassados, né, que foi encaminhando, né, aquela busca que tinha dentro de mim, aquela ânsia de buscar uma solução para o problema, aquilo que está escrito, né, procurar e achei, e acharás, né, bater e abrir-se-á. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Tinha aquela busca no interior, né, e aí o universo respondeu. Maravilha. Diretor Devair, nesse tempo todo do ensinamento da Seitonoye, ajudando na organização da Seitonoye, agora em Brasília também, o que te mais encantou dentro do ensinamento? O que mais me encanta dentro do ensinamento da Seitonoye, bom, é difícil falar uma coisa só, né? Porque é tanta coisa. Assim, realmente, você tem primeiro que você, né, uma coisa que, assim, desde a da adolescência, né, eu olhava e não conseguia entender, que eu fui entender que foi assim, um momento muito fantástico na minha vida, que eu, assim, desde jovem, né, eu olhava para o mundo e falava assim, mas isso é a maldade toda, essas coisas, inferno, isso não tem lógica, não tem sentido Deus ter criado o inferno, ter criado todas essas coisas ruins. Né, na minha cabeça eu falava assim, não bate, tem alguma coisa errada. E quando eu li a Suta Sagrada pela primeira vez, eu falei assim, nossa, todas as respostas estão escritas aqui na Suta Sagrada. Eu queria gritar para todo mundo, assim, que, né, leia a Suta Sagrada, a resposta está aqui. Né? Só que as pessoas liam, né? E eu falei assim, gente, não batia a mesma coisa que bateu para mim. Né? O conteúdo da Suta Sagrada, Chuva de Néctar, da verdade, realmente é uma coisa fantástica, porque todo a resumo do ensinamento está ali. Então, só existe Deus e o que vem de Deus, né? Então, né, isso é fantástico, né? O mundo é reflexo da nossa mente, então se a gente tem uma mente tranquila, uma mente serena, uma mente equilibrada, as coisas à nossa volta também acabam se equilibrando, né? E também depois, né, por que não falar, né, de que todas as religiões, né, emanam de um único Deus universal, na sua essência são todas iguais. Isso também era um problema na minha família, que há pessoas, né, de outros segmentos religiosos. Na época eu não entendi, quando eu era adolescente eu não entendia muito bem, né? Seitonoye, tranquilo, eu entendi melhor. Mas assim, hoje, né, falando, né, como líder da Seitonoye, o que eu fico muito admirado da organização Seitonoye, que é uma coisa um pouco distinta, né, é que os preletores todos são voluntários, né, a gente não recebe para trabalhar na Seitonoye, para se dedicar na Seitonoye, se dedica por voluntarismo, e essa diversidade, que o próprio Deus é diverso, né, então essa diversidade que se manifesta através do corpo doutrinário da Seitonoye. Um preletor é advogado, outro é médico, outro é engenheiro, e tudo se harmoniza, tudo fala a mesma linguagem, tudo fala a mesma verdade, sabe? Então, assim, se você não entender o ensinamento por uma fala de um preletor A, eu vou entender pela fala do preletor B, que vai vir de um outro jeito de falar, de uma outra forma, uma outra experiência de vida. Isso é muito rico, é uma riqueza gigante, enquanto líder da Seitonoye eu consigo perceber isso.
Eu estava aqui pensando agora na pretora Nancy, né, que nossa amiga em comum, a encontrei há 15 dias atrás, né, Sim, num evento da CITNE também. Eu tenho uma gratidão enorme por ela e sempre aquele jeitinho dela lá, sempre sorrindo, sempre solícita para tudo, né? E da sim, importância de estarmos sempre divulgando o ensinamento da Seitioloia, né? Onde quer que a gente esteja, né, Devair? E você tem verdade. uma chance muito grande hoje de estar em Brasília aí, né? Circulando aí, né? Senado, Câmara dos Deputados, e aí vai, né? Onde o Devair está, eu sei que você divulga também. Eu tenho a felicidade muito grande já de ter participado de eventos da Seitioloia na Câmara e dos deputados. Recentemente eu fui fazer uma atividade também aí no Senado, a convida de uma senadora aí que abriu espaço para que nós pudéssemos fazer também um evento da Citoyenne. Sim. E me encanta, né? A postura de pessoas que conhecem e fazem de tudo para que o ensinamento chegue em outras pessoas, né? Isso é maravilhoso. O Devair, na sua vida profissional, a Citoyenne também já te ajudou bastante? Muito, né? Tem diversas situações, né? Assim, vários casos, que é quando a gente pratica a meditação Shisokan, né? A gente consegue uma certa serenidade, a gente consegue manter o foco, né? E às vezes a gente precisa retomar com mais intensidade, evidentemente, por alguma situação, mas a gente, assim, tem inúmeros relatos, né, na vida profissional. Um deles, né, se me permite, né, quando foi pouco depois que eu entrei, né, no serviço público, né, eu estava com uma dúvida se eu ia fazer uma pós-graduação ou se eu ia fazer uma segunda graduação, né? E eu fui ao Santuário Rosso, na Academia de Luna, né, e pedi orientação aos antepassados, que eu estava em dúvida mesmo, né, não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda, né, como se diz, né, e pedi orientação. Aí no trabalho, né, por incrível que pareça, assim, o universo, né, juntou as forças e apareceu a oportunidade de, né, o Senado ofereceu um curso, né, de pós-graduação mantido pelo Senado, né? Só que tinha mais gente do que vagas, né, para esse curso. Aí fizeram o sorteio lá no papelinho, né, e meu nome foi sorteado para o curso. Né, e foi muito bom. E depois, no final das contas, abriram-se mais vagas e todo mundo que estava interessado foi fazer o curso. E, então, foi uma oportunidade de crescimento profissional. Né, eu tinha o desejo de fazer uma pós-graduação e isso veio até, de uma certa forma, sem eu precisar despender muitos recursos para isso. Né, foi muito bom. Maravilha. Pretor Devair, quantos anos de preletor? Bom, 30 anos, né, de preletor. Não, tudo isso já? Já recebi recentemente o diploma, né, de, né, de, né, de, de dedicação, né, foi muito. Eu nem esperava, né, a gente não fica contando, né, aí a presidente dos coletores entregou o diploma lá, né, de 30 anos de dedicação, né, maravilhoso. Né. Caramba, não sabia que já tinha passado tanto Faz, tempo assim, não. faz tempo que a gente está junto aqui nesse caminho, né. Eu conheci Nossa, mãe, Eu puxa conheci a vida, hein? Setna em 85, né? Aí já faz as contas aí, tio, né? Faz Deixa pra lá essa parte aí, vamos pular essa parte, né? ah, E nesse tempo todo, assim, dentro da literatura, que livro que está sempre contigo? olha, eu levo vários livros comigo, né? Mas assim, um que eu gosto muito, né? A Preleções sobre a Fruta Sagrada, né? É um dos livros que eu leio bastante, né? Também gosto de ler a coleção A Verdade, o volume suplementar eu acho assim, né, maravilhoso. Ah, interessante. São poucas as pessoas que falam sobre o suplementar, né, que são 11 volumes, né, são de 1 a 10, e o 11º chama, né, volume suplementar, né, da coleção A Sim, Verdade.
E essa coleção, o professor Massaro Degutti bate na gente, né, Cleiton? Sim. O mestre, né, ele deixou legado para a gente dos 40 volumes, né, e depois deixou, né, que é a coleção A Verdade da Vida, né, que é maravilhosa, e depois deixou, né, esses 11 outros volumes, né, que são maravilhosos também, que eu gosto muito dessa. Eu gosto de todos, né, mas, né, tem esse carinho, né, na coleção A Verdade, e em particular A Verdade volume suplementar. Na verdade, a coleção A Verdade tem uns livros assim para o dia a dia, né? Que, nossa senhora, o volume 1, o 2, o 9, o 8, né? Ave Maria, como são bons, nossa senhora. A gente tem que ler ele toda semana, na verdade, cada um deles, viu? Porque, olha, são muito, muito bons. Sim. O Pretor vai 30 anos se dedicando à divulgação do ensinamento da Seitonoye. E durante 30 anos você deve ter presenciado, ouvido muitas experiências assim de pessoas falando, gente, como que pode um negócio desse? Né? Pessoas dando relatos, por exemplo, falei, eu me curei disso, eu consegui isso, eu prosperei assim. Você lembra alguns? Lembro, sim. Assim, como você disse, são vários relatos, né? Um que me chamou muita atenção não é nem de cura espiritual, né? Mas é a Patrícia Nogues, né? Que trabalha na sede, né? Ela estava contando, né? Que ela estava fazendo uma viagem, né? De São Paulo para o interior, né? Ali. Ela entrou no ônibus, né? Tal, botou no ouvido a Sutra Sagrada, leu a Sutra e dormiu, né, dormiu no ônibus. E o ônibus foi assaltado, né, nesse percurso. Né? Só que, assim, assaltaram todo mundo, levaram o celular de todo mundo e com ela não passou nada. Né? Não aconteceu nada com a Patrícia. E aí, né, aí depois, quando ela acordou, estava né, o ônibus parado, né, as polícias lá fazendo a diligência, né, e quando o motorista, né, foi contar, né, estava faltando um passageiro, né, aí, né, foram contar de novo, tá faltando um passageiro, né? Aí o policial perguntou: "Pô, você perdeu algum passageiro, né, durante o assalto, alguma coisa?" Não perdeu o passageiro. Aí o policial entrou, contou, né? E aí viram a Patrícia, né? Que ela não estava sendo contada, né? Ela tinha ficado invisível durante todo o processo, nem o motorista, né? Ninguém estava vendo ela ali, até o rapaz que estava sentado lá dela não estava vendo ela sentada ali do lado, dormindo ali do lado dela, dentro do ônibus. Assim, uma coisa assim, né, que eu achei bastante curioso, né, porque dentro de um ônibus você não tem para onde ir, né, você não tem para onde se safar, né, e todo mundo foi assaltado, mas graças a Deus ela não passou nada com ela, assim. Ela contou esse relato num seminário recentemente, né, eu fiquei assim muito feliz, né, por ter muito bem, e a comprovação, né, que a gente é protegido em várias situações, né. Você já viveu isso, né, Adebair? Quando a gente está em harmonia com tudo e com todos, principalmente com a família, né, os pais aí, irmãos, para quem é casado, com o cônjuge, com os filhos, tudo se desenvolve bem, né, Peletor? Sim. Né, um outro relato nesse sentido também aconteceu com meu pai, né? Quando isso faz tempo, né? A gente estava começando na Seitonoye, lá em Americana, e meu pai passou mal, né? A gente teve que levar para o hospital, né, lá em Americana, passando por muitas dores, vomitando sangue, né? Aquele sangue pisado, tal, né? Que ele vomitava. Né? Aí o médico falou que tinha uma úlcera, tinha arrebentado, né? no órgão digestivo dele. Aí eu fui para a associação local, né, ali, que era do lado, né, do hospital, assim, 2 quadras do hospital, bem pertinho. Tinha uma reunião da fraternidade lá, estava acontecendo. O pessoal nem me conhecia direito, né? Eu acho que bacana da gente, né, que às vezes a pessoa nem precisa conhecer a pessoa para a pessoa rezar, né? Aí a pessoa, né, cheguei lá, né, falei da situação, pedi a oração, aí o pessoal, né, terminou a reunião e começou a fazer, né, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Naquela época em japonês ainda, né? O pessoal fazia, né, em japonês naquela época. Mas
fizeram, né? Eu fui para o hospital, li a Sutra também junto do lado do meu pai, e acabou que ele ficou internado apenas uma noite. No dia seguinte já teve alta, foi assim muito tranquilo, né? E assim, para quem estava com uma úlcera, né, vomitando sangue, eu assim achei, né? Nem perguntei nada, né? Naquela época eu também era muito jovenzinho, nem perguntei nada, mas sei que deu tudo certo, né? Foi maravilhoso. Deus criou tudo perfeito, né, Eduardo? Sim, sem dúvida, né? Quando a gente reconhece essa perfeição, ela se manifesta naturalmente, né? Uhum. O duro é que na nossa cabeça, de vez em quando, tem uns bloqueios assim, atrapalham um pouco essa manifestação e a gente... No final das contas, é aquilo que a gente leva na mente, né? Aquilo que, se a gente acredita que está tudo bem, né, vai acabar bem, né? Agora, se a gente, né, tem alguma desconfiança, alguma descrença na nossa mente, isso acaba se manifestando também, né? É aquilo que a gente crê que se manifesta aquilo que a gente leva na mente. Então, se a gente... Por isso que, como você perguntou dos livros, né, que é importante a gente estar lendo os livros, né, porque a gente precisa estar constantemente, né, reforçando a ideia da imagem verdadeira dentro da nossa mente. Na imagem verdadeira nem precisaria, mas a gente, no mundo, né, dos 5 sentidos onde estamos manifestados, é necessário que a gente continue sempre exercitando, fazendo esse exercício de ler os livros, porque no dia a dia, rádio, televisão, notícia, internet, ela traz muitas notícias do mundo fenomênico, não é nada diferente disso, do mundo material, do mundo dos 5 sentidos, né? Guerras, tragédias, por aí vai. Se a gente ficar com a mente olhando só para esse lado, a nossa mente acaba atraindo, né? Criando e atraindo situações relativas a esse estado mental. E quando a gente lê os livros sagrados, a gente lê as escrituras sagradas, faz meditação, a gente vai direcionando a nossa mente para outro lado. E às vezes, mesmo com a situação difícil, né, a gente com a mente serena, a gente consegue ver a saída, consegue ver uma solução, consegue não entrar no ritmo do desespero das pessoas que estão à nossa volta. E aí, com a mente serena, a gente consegue, né, ver a solução. Né? É bem por aí. Eu lembro, né, que teve uma vez que eu estava trabalhando, né, antes de trabalhar no Senado, é um segundo relatinho, né, de vida profissional. Eu estava encarregado de um trabalho, né, num tribunal, e eu estava fazendo um serãozinho que o trabalho precisava ser feito de madrugada e acabou que, né, deu meia-noite, não conseguia fazer, 1 hora, não conseguia fazer, parei. Meditação Shinsokan, né? Parei, fiz meditação Shinsokan, serenei a mente, né, e em meia hora depois eu consegui resolver o problema que eu passei quase que a noite inteira, né, tentando resolver com o conhecimento simplesmente dos 5 sentidos do profissional. A ideia fluiu, né, porque até então a minha mente estava atribulada focando no problema. Quando a minha mente deixou de focar no problema, a solução que já existia, então se manifestou com aquilo, e aí eu pude dormir tranquilo. Né? 3 horas da manhã eu estava na minha cama. Né? Mas é bem por aí mesmo, o caminho correto, né, diretor de Bahia? A gente fica preso a uma situação querendo resolvê-la, né? E aí a mente, sei lá, cheia de pensamentos negativos, dificulta a solução. E quando você serenamente encontra com Deus, aí a coisa flui naturalmente. Sim. E tem tantas pessoas que são muito mais, digamos assim, felizes e prósperas hoje porque praticam assiduamente a meditação Shinsokan, né? Sim, e assim, é interessante, eu não costumo me vangloriar, né? Mas já que como estamos aqui falando da Seichonei, dos ensinamentos da Seichonei que a gente pratica, né? Então eu me permito falar sobre isso, né? Às vezes as pessoas vêm lá no meu trabalho e falam assim, poxa, Devair, você é tão calmo, tão sereno, né? Como é que é isso? Né? Eu falo assim, mas gente, eu sou um ser humano igual a todo mundo, né? Não sou nada diferente dos outros, né? A única coisa que explica
é a prática do ensinamento da Seitonê, a leitura dos livros, a meditação Shinstokan, né? As pessoas realmente elas não conhecem, mas elas conseguem perceber que a gente tem uma aura diferente, né? Por conta das práticas e tal, né? E não foi uma ou duas pessoas, não. Várias pessoas vieram falar, poxa, você é diferente. Eu olho no espelho, eu continuo com a mesma cara de sempre. Não tem cara diferente, não. É a mesma cara, né? Mas o povo vê diferente, né? Quando muda a mente, muda até a fisionomia da pessoa, né? Uhum. Se a mente está alegre, aqui fica alegre, né? Se a mente está triste, aqui fica triste. Não tem jeito, né? Uhum. E você está sempre com essa cara de felicidade. Isso é muito bom. Parabéns, viu? Precisa treinar, né? Precisa treinar leitura e meditação para poder melhorar, né? A leitura de livros da Sidney é algo extraordinário, né? Não a leitura simplesmente em si, mas a purificação da mente que provoca, né, a escritura dos livros da Sidney, os livros da coleção A Verdade da Vida, meu Deus do céu. É uma chapuletada que a gente leva ali cada vez que eu pego um livro desse, falo, gente do céu, o que é isso? Verdade. É interessante. Teve uma jovem, né, que veio pedir uma orientação, né? Aí já tinha um tempo que ela praticava Seitonê, falou assim, não está nada mudando. Assim, se você continuar com a mesma mente, não vai mudar nada. A gente precisa mudar constantemente a nossa mente. Se a gente, como costumo dizer, a gente conhece Seitonê, a nossa vida muda, porque a gente conheceu a Seitonê, a gente tem um impacto do conhecimento, e então a gente muda a mente. Não tem como não mudar. Mas a gente precisa estar constantemente, né, lendo, estudando, para poder continuar essa mudança, continuar, né, melhorando, vamos dizer assim, a nossa atitude mental. Só que às vezes as pessoas, já estudei, já li o suficiente, já fui na academia o suficiente, já participei de seminário suficiente, e para. Quando para a mudança mental. E aí as coisas param também na nossa vida. Aí a pessoa fala assim, poxa, por tanto tempo não muda. Realmente, se a gente não mudar, né, não vai mudar. Se eu oro, o mundo se move. Né? Então a gente tem que se mexer. Né? Mas é por aí mesmo, né, Pretor? A gente tem que fazer a nossa parte, não tem jeito, né? Tem, né? Do céu cai chuva, de vez em quando uns granizos para a gente ficar esperto, né? Porque a gente tem que estar todo dia atento, principalmente, né, à nossa atitude mental. É aquilo que a gente fala na Sidney, né? Ninguém pode viver a sua vida por você ou se alimentar por você, tem que ser você, né? Sim. Então, em outras palavras, faça por merecer, porque tudo de bom já existe à sua disposição, né? Sim. A gente planta e a gente colhe. Né? Sim, sim. Então, a plantação, como diz, né, os professores Enio e outros, né, a plantação é livre. Né? A gente planta o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Vai colher o que a gente plantar, ou que a gente, né, semeou. Não adianta plantar pepino e querer colher tomate, né? Não dá, né? Qualquer agricultor sabe disso, né? Só que às vezes as pessoas querem, né, vivem plantando pepino, plantando abacaxi e querem colher tomate, cereja, morango. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Né? Então a gente precisa realmente estar atento ao que a gente está plantando, o que a gente está semeando, que vai acontecer. Né? Maravilha. Pretor Devair, amigo Devair, né? Americanense, não sei se é assim que fala, quem nasce americano, quem vive lá, né? É possível ser feliz, viver bem e ter uma vida de paz. Sem dúvida. Sem dúvida, é possível ser feliz. Não importa onde você esteja, se a pessoa está no norte, né, lá no Amazonas, se está no sul, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar é possível ser feliz. Deus é universal, Deus está em todo lugar.
né? E a gente, como filho dele, né, só merece coisas boas, né? Deus não fez a gente para sofrer, né? Sofrimento não está dentro dos planos de Deus. A gente é que de vez em quando bagunça o baralho, né? Mas nos planos de Deus está tudo direitinho, tudo maravilhoso. É só a gente acordar, né, despertar para a realidade e viver essa realidade. Maravilhoso. Muito obrigado, diretor Devair Sebastião Nunes. Obrigado pela sua participação, pelas orientações aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho a sua vida. E com certeza vai estar ajudando muitas pessoas também que acompanham o ensinamento da Sintonia através aqui do Jornada da Vida. Muito sucesso e que a gente possa se encontrar e oxalá você aí consiga fazer outra conferência no Senado e a gente possa se encontrar aí falando um pouquinho da Sintonia. Obrigado a todos que assistem o Jornada da Vida, que Deus abençoe a todos vocês e, por favor, continue compartilhando os programas, se inscrevam sempre aí, sempre não, uma vez, né? Se inscreva aí no canal YouTube da Sintonia e seja também um desses nossos parceiros que possamos juntos levar felicidade às pessoas. Muito obrigado a todos. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.